Eu recebo mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva o cientista político Christian Lobauer. Christian, boa noite, obrigada pela presença mais uma vez. Obrigado a você. E o nosso assunto de hoje é um acordo que se espera em torno de 20 anos para que seja construído, que é o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, né, Christian? Tem tantos imbróglios aí envolvendo esse assunto, né? Tantos fatos que vêm emperrando isso, e um deles é a questão agrícola, né? Seria um protecionismo dos países envolvidos de não querer fazer concessões? Olha, esse é um acordo que vem sendo negociado entre as duas regiões. É o primeiro e único acordo birregional que está em andamento desde os anos 90. Existe sempre, em 3 momentos diferentes, houve quase um fechamento do acordo, e ele sempre emperra quando o Brasil e a Argentina, principalmente, dão o limite da sua extensão de abertura de mercado de bens manufaturados, o chamado NAMA, não, é um sigla em inglês, e as cotas europeias, principalmente para carne de frango, carne de boi e açúcar, são definidas no seu tamanho. Então, em alguns momentos já chegou-se perto de se concluir um acordo, mas nunca se fechou. Agora, depois de todos esses anos, tudo que tudo indica, pela vontade dos dois lados de se fazer alguma coisa pelo ambiente de pouco comércio que está enfrentando o mundo, pode-se atingir, tudo indica que até o final desse ano vai acontecer alguma coisa, ainda que não seja nada muito ambicioso, nós vamos chegar no mesmo momento. Qual será o tamanho das cotas para carne bovina, carne de frango, para açúcar e um ou outro produto agrícola para acessar o mercado europeu? Porque esses acordos são acesso ao mercado, é isso que interessa, para evitar desvio de comércio. E a bola está de novo na nossa mão, porque o Brasil vai ter que entregar alguma coisa de redução de tarifas, principalmente em bens manufaturados. Eu acho que já deveria ter feito isso há um bom tempo. Eu queria até que você explicasse um pouco para quem está em casa assim, a importância de um acordo como esse para o Brasil, né? Dentro do âmbito aí, internacional no Mercosul, e o bloco se tornando aí também esse acordo de livre comércio. Qual a importância de fato que saia um acordo como esse? Esses acordos servem pelo seguinte: como você tem a Organização Mundial do Comércio, que serve para liberalizar o mercado comercial do mundo inteiro, e é um negócio muito difícil de fazer, porque são muitos países, você pode, dentro do artigo 24 do GATT, fazer acordos regionais, ou seja, você ser mais liberal do que a OMC já foi. E para que serve isso? Para você reduzir tarifas de importação, né, viabilizar o comércio e a exportação dos dois lados, ou dos 3, ou dos 5, ou dos 20 lados que estiverem negociando. É para isso que serve, para criar riqueza, comércio criando riqueza. O fato é que a gente tem uma dificuldade grande com a União Europeia, porque a União Europeia ela tem uma agricultura subsidiada. Então, para dar um exemplo prático para as pessoas entenderem, o frango brasileiro, ele entra na União Europeia, ele tem que pagar uma tarifa simples, o importador tem que pagar para trazer para dentro. Uma tarifa especial, ele paga, o frango europeu tem subsídios, o frango europeu tem salvaguardas agrícolas, que é mais um instrumento de defesa, e finalmente tem cotas. Então, um produto brasileiro, que é um dos mais competitivos do mundo, ele enfrenta todo o tipo de restrição para entrar nos mercados mais importantes do mundo. Quando você faz um acordo desse, você facilita esse produto de entrar, mas do outro lado eles querem alguma coisa em troca. E é disso que se trata. A gente tem muito acesso e muito ainda potencial para vender alimentos para a União Europeia, já é o nosso maior cliente, junto com a China e com os Estados Unidos, mas podem ser mais, mas a gente teria que entregar alguma coisa em troca, e chegou a hora do Brasil viabilizar um pouco a sua área de manufaturas. Inclusive, pegando esse gancho aí da manufatura, você defende que deveria haver uma nova política, né, de troca realmente, não só a parte agrícola, mas de manufaturados mesmo. O que você pensa a respeito disso? E o Brasil não seria prejudicado nesse quesito, tendo em vista aí a nossa baixa competitividade? Essa que é a grande discussão nacional há mais de 20 anos. O que fazer com um país que produz quase tudo, mas não é competitivo em quase nada. O Parque Industrial Brasileiro ainda é o maior do Hemisfério Sul. Ele foi constituído dentro de um ambiente de proteção. Só que ele não se sustenta mais assim, porque o mundo mudou, porque a globalização chegou, porque a interdependência econômica está aí. Então, o que deveria acontecer, essa é a minha opinião, mas tem muita gente que não concorda, é que a gente deveria entregar uma parte, sacrificar uma parte da indústria nacional, principalmente de bens de capital, para trazer máquinas novas, trazer equipamentos novos que viabilizariam a competitividade da produção nacional, justamente para viabilizar o crescimento do agro brasileiro. Você traz melhor máquina, traz melhor capital de equipamento, você viabiliza a produção mais competitiva daquilo tudo que está se demandando no Brasil, que em boa parte é o agro que está chamando. Você não fica protegendo pequenas indústrias ainda que estão segurando por interesse individual
ou microsetorial, toda uma economia que está esperando acontecer e se integrar no mundo. Agora, Christian, tem um outro ponto aí também. O que você vê em relação ao Mercosul? O próprio Mercosul não está fragilizado para a gente pensar num acordo tão grande assim, mas aí, nesse caso, o que fazer, né? Queria Sem dúvida. O Mercosul, o grande sucesso do Mercosul foi até o início desse século. Depois ele passou a ser ele foi utilizado politicamente pelo grupo que dirigiu o Brasil nos últimos 15 anos, para dizer que existia uma liderança brasileira no continente, etc., mas se perdeu muito da essência do Mercosul, que é promover o comércio. Então a gente tem um passo mais largo, que foi fazer a União Aduaneira. Ou seja, você tem 4 países que têm comércio entre si em liberalização e uma tarifa externa comum, ou seja, tudo que você importa de fora para os 4 países, em tese, é a mesma tarifa. Mas as tais das perfurações tarifárias, as perfurações da TEC, ou seja, as imperfeições, para exemplificar o que nós estamos falando, uma máquina que você traz da Itália para entrar para o Santos, paga 10%, por exemplo, para entrar para o Buenos Aires paga 0%. Pois é. Você cria disfunções de competitividade e o que deveria acontecer, ao meu ver, já se fala isso há muito tempo, é recuar para a área de livre comércio, para que os 4 países pudessem ter as suas políticas industriais livremente, os seus acordos, inclusive, livremente, e não impediria dos 4 realizarem acordos entre os 4 para ter cada vez mais comércio entre si. Mesmo porque, veja o que o Paraguai é como economia, se não é um apêndice da economia brasileira, você concorda? Então, assim, é uma disfunção tratar o Mercosul como uma união aduaneira que não é, e fazer acordos de comércio dessa dimensão com a União Europeia, sabendo de todas as disfuncionalidades que a gente tem entre nós mesmos, né? Tá certo. Bom, a gente está com o tempo já final, então é esperar, né? Agora em dezembro pode ser que tenhamos alguma novidade, mas é ver mesmo os próximos capítulos aí se vai chegar a um consenso, né? Tudo indica que sim, tem que ser alguma coisa que aconteça num prazo curto, porque se não acontecer, só acontece daqui 15, 20 anos e aí o mundo já mudou de novo. É verdade. Tá ótimo. Obrigada, Christian, pela participação mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva. É um prazer.